Agora que a gente está privado dos rituais fúnebres, privado de não poder mais visitar o parente no hospital, acompanhar, principalmente no começo da pandemia, né, no ano passado, de acompanhar aquele doente lá, a gente percebe a falta que isso traz. O médico norte-americano Robert Buckman escreve no livro Como Dar Notícias Ruins que a taxa de mortalidade continua a mesma desde sempre, basicamente uma por pessoa. Eu vou conversar hoje sobre morte com alguém que entende pra caramba, que tem muito interesse no assunto. Camila Appel, jornalista, idealizadora do blog Morte Sem Tabu, na Folha de São Paulo, e roteirista de uma série de programas e documentários. E eu já começo, Camila, te dando as boas-vindas e perguntando por que esse interesse, como que surgiu o blog Morte Sem Tabu? Oi, Fernando, é um prazer estar aqui. Eu admiro seu trabalho já há muito tempo, já li seus livros e te acompanho. Bom, por que surgiu a ideia de ter um blog, né, chamado Morte Sem Tabu? A ideia surgiu em 2014, então eu vou fazer 7 anos de blog, e a primeira vez que eu sugeri isso para a Folha foi uma grande surpresa, né? Ninguém nunca tinha pensado ou sugerido algo do tipo, então teve um misto de estranhamento com curiosidade, mas depois que eu tentei explicar o que está por trás disso, né, quais eram as minhas bases, eu acho que as pessoas entenderam mais e me deram um voto de confiança. Acho que naquela época foi isso mesmo, um voto de confiança, né, porque eu estava propondo ali. E surgiu de uma percepção minha, e não só minha, claro, mas de uma percepção de que tratar a morte e os assuntos relacionados à morte com um grande tabu é muito prejudicial para a nossa sociedade. E teve um livro que me inspirou muito nessa jornada, que é esse daqui que eu vou pegar porque ele é realmente muito importante. Ele chama A Negação da Morte, ele é do Ernest Becker, é um antropólogo que venceu o Pulitzer em 74. E ele fala justamente isso, sobre como negar a morte, né, essa ideia nossa de que somos intermináveis, de que a morte não é um fim, mas que somos heróis e tudo. Essa ideia ela é muito prejudicial e acaba ajudando, alimentando as fobias ocidentais, as fobias modernas, que a gente sabe que todas as questões de saúde mental elas têm crescido cada vez mais, e um dos motivos, segundo ele, é esse. Então, isso foi um primeiro ponto que me chamou a atenção. O segundo foi uma atriz chamada Odete Lara, que é amiga da minha mãe, ela faleceu, minha mãe é dramaturga, escreveu peças para teatro, conhecia muito bem a Odete Lara, e a Odete Lara ficou muito famosa fazendo filmes no ar, né, filmes adultos, filmes sensuais na época dela, e ela dizia que a morte era o próximo tabu a ser quebrado na sociedade depois do sexo. E quando ela me falou isso, eu fiquei muito tocada com essa frase, porque se você parar para pensar, até pouco tempo atrás, não se falava sobre o prazer feminino, o orgasmo, né, toda a questão da liberação feminina e tudo mais. E hoje em dia se fala com naturalidade. E eu comecei a ver blogs se dispondo e propondo a falar abertamente, de uma forma madura, sobre sexo. E nada sobre morte, nada. Morte ainda era invisível. É como se não existisse. Tem uma paliativista, Ana Cláudia Arantes, que faz uma analogia que eu gosto muito, que ela diz que morte é como uma criança brincando de esconde-esconde. Você tapa os olhos, é como se você não estivesse ali. Não estou aqui, não estou aqui. Mas você está ali, então a morte está aqui. Ela é universal. Ela ocorre para todo mundo e para todos nós. E todos nós teremos que enterrar ou cremar pessoas amadas e queridas, e vamos consumir também serviços e produtos de um setor chamado setor funerário. E eu acho e esse é um grande tópico também do meu blog, porque eu acho que você não falar do setor funerário é muito prejudicial, porque na hora que morre alguém, você se vê totalmente vulnerável, porque você está num dos momentos mais difíceis da sua vida, tendo que tomar decisões que nunca chegaram até você em momento algum. Você não sabe que decisões são essas, né? Assim, então é muito comum as pessoas se sentirem exploradas, porque elas não entendem do que está sendo falado. Elas não entendem porque elas nunca foram informadas, porque isso não foi visto como um debate público, como uma informação. Então, o que eu tentei fazer no blog também foi trazer esse tipo de informação, entrevistando
profissionais da área, e foram profissionais que me surpreenderam muito, sempre, assim, as grandes entrevistas com sepultadores, tanatopraxistas, diretores e diretoras funerárias. É muito comum serem empresas familiares, né? As pessoas herdam cemitérios e casas funerárias e crescem brincando de esconde-esconde entre os caixões, ouvindo da professora da escola que aquela criança está com algum problema na cabeça, dizendo que o pai trabalha numa funerária. Ela deve estar confundindo. Será que não é um pet shop, sabe? Então, tem muito preconceito. Ouvi muito isso. Tem muito preconceito contra a área. E o luto, que é um você grande... escutou, então, você escutou há algum tempo atrás e você já me disse, em outras conversas que nós tivemos, sobre essa frase maravilhosa da morte como o próximo tabu a ruir na sociedade. E com todo o trabalho que tu vens desenvolvendo desde então, é a primeira vez em que escutaste essa frase. Como que tá? Ainda está acontecendo? Evoluiu? Em que passo estamos? Eu acho que tanto eu quanto você, né, na área que você atua também, com toda a desmistificação das demências e tudo mais, acho que a gente tem visto muito progresso, né? Muito progresso, acelerado. Está acelerado. No começo, 2014, 2015, 2016 ainda foi muito lento. 2017 eu comecei a ver uma mudança. 2018 as pessoas começaram a falar mais. Eu passei a receber sugestões de pauta de livros sobre luto, mas ainda bem singelo. Em redes sociais, eu vi uma outra pessoa ali fazendo uma homenagem a alguém que tinha morrido, ou desabafando sobre o medo da morte, mas ainda também muito singelo. Eram pessoas que tinham medo de serem vistas como mórbidas ou de estarem trazendo um assunto que ninguém queria falar, que todo mundo queria evitar a qualquer custo, como se fosse contagioso, né? Como se você falar sobre isso pudesse, de alguma forma, atrair a morte para você. O que é uma concepção bem ocidental nossa, que não faz sentido algum. Agora, a pandemia ela acelerou muito esse processo de desmistificação da morte, de uma quebra de tabu, principalmente do luto. Eu não digo que a pandemia iniciou isso, eu acho que em 2018 foi quando realmente começou, que eu vi movimentos surgindo e páginas nas redes sociais surgindo, mas a pandemia acelerou muito. Então, hoje, por exemplo, esse último Dia dos Pais, que a gente teve agora em agosto, teve um movimento que eu nunca tinha visto nesses anos todos. Foram muitas pessoas fazendo homenagem a pais que morreram, que já morreram, colocando a foto do pai e escrevendo um textão sobre a dor da perda, sobre como a pessoa morreu, como foi enterrar ou cremar aquela pessoa, as saudades que fica, e falando sobre o seu processo de luto também, que é muito individual. Mas acho que as pessoas nem sabem o quão individual é porque ninguém fala sobre isso. Então, todo mundo acha que é uma coisa padrão, né? Agora que está todo mundo falando e contando sobre o seu processo, você começa a ter uma ideia da grande diversidade que é o processo de luto. Então, eu acho que a pandemia acelerou bastante isso. E durante esse período, então, tantos projetos surgiram, né? E tu estás falando aí não só sobre as redes sociais, mas também em livros, em conteúdo, acho que se discutiu muito, entrou na pauta. E o que tu viu de projeto interessante surgindo? Porque a sociedade ela teve que se organizar, né? A gente sabe que a organização formal da pandemia foi um fracasso em diversas frentes e a sociedade civil teve que se organizar para fazer alguma coisa. E não foi diferente quando a temática é morte e luto. A gente teve que mostrar que, independente de 1 ou 600 mil, não passa de não é só um número, é uma família por trás, é um nome, é uma história, tem uma biografia. Isso não pode ser considerado um número. Então, vários projetos surgiram para mostrar, nesse sentido, que essas vidas importam, que a morte dessas pessoas também é relevante, que ela deve ser discutida. O que tu viu de projetos surgindo durante esse período? Que agora a gente já está falando de quase 2 anos. Bom, primeiro, você tem toda a razão. Eu acho que a questão do luto na pandemia, né, deveria ter sido um debate público, feito cartilhas públicas sugerindo, né, alternativas de como lidar com o luto nesse momento. E a sociedade civil reagiu e reagiu muito bem.
várias iniciativas surgiram, bonitas, bem feitas, e bem organizadas, estruturadas, e unindo diversas frentes, né, que isso é o mais importante. Então, bom, primeiro, qual era a necessidade? Por que isso é um debate social e uma discussão pública? A gata está tomando minha água. Não, essa é minha. Eu tenho uma gatinha preta, ela tem 2 meses, olha que bonitinho. 2 meses, que é um grande tabu, né? O gato Eu preto ia te perguntar, tem alguma relação? O gato preto foi uma escolha? foi uma escolha. É a terceira, eu já tive 2 que eu acho que foram assassinados pelo bairro, porque tem muita superstição contra gato preto, muita. Mesmo? E fazem ritual, realmente, a veterinária me falou, é muito, muito comum. E eu perdi 2 já, envenenados. Então, essa é a minha terceira. Um chamava Tabu, porque gato preto é um tabu, o outro chamava Totem, que era uma homenagem ao livro do Freud que chama Totem Tabu. Ela já ganhou Tutula Vida, virou Tutula Vida, meus filhos que deram, não sei como, mas que deram, bonitinho. São os tabus. E eu gosto muito dos tabus, porque eu acho que onde tem tabu tem energia. E porque se é algo que as pessoas têm medo de falar, é porque é importante, é porque tem energia. Então é ali que a gente tem que ir. Você vê na reação que tem do seu trabalho, em todo o tabu sobre falar, né, sobre demência, sobre a terceira idade, melhor idade, como a gente chamar, mas falar da qualidade de vida dos velhos, conviver com doenças crônicas, com questões crônicas que não têm cura, mas que têm remédio, mas que você convive com elas, né? Você não quer curá-las, como a morte. Você não vai curar a morte, você vai conviver com a morte, com a presença da morte, e ela é presente. E a pandemia trouxe a morte ainda mais presente nos noticiários. Então, a gente acordava todo dia com uma notícia: morreram tantas pessoas, morreram tantas pessoas. E aí, muitos se sensibilizaram com essa questão dos números, de você ficar acompanhando números. E aí surgiu, por exemplo, o Inumeráveis, que veio do Edson justamente pensando nisso. Poxa, eu não aguento mais falar de números, eu quero contar as histórias dessas pessoas. E aí o Projeto Inumeráveis conta as histórias dessas pessoas, tem jornalistas voluntários que trazem, e esse projeto ganhou repercussão nacional. Tem outros nesse sentido também, como a Rede de Apoio à Vida Covid, que é esse site também, Rede de Apoio à Vida Covid. Essa rede de apoio tenta contar as histórias com um projeto que chama Santinhos, eles contam as histórias, e eles também fazem uma rede de apoio mesmo, com atendimentos gratuitos para luto. Tem muitos grupos de apoio ao luto, como a rede API, que é o apoio a perdas irreparáveis, o API Online, por exemplo. Eles têm vários grupos online pelo Brasil todo. Tem o Instituto 4 Estações, que também se colocou para fazer apoio ao luto por Covid. Agora, não só os grupos de apoio ao luto tem os focados na pandemia, enlutados por vítimas do coronavírus, mas também por outros mortes por outras causas. Por quê? Porque a pandemia ela privou as famílias, independente se a pessoa morreu ou não de coronavírus, do ritual do luto. E o ritual ele é muito importante, esse nosso simbolismo todo, o enterro, a cremação, o simbolismo atrelado a esse ecumênico ou religioso, ele é fundamental. Primeiro, porque traz a concretude da morte. Você vê ali que a pessoa realmente morreu, é um corpo. Essa concretude ela é fundamental. Segundo, porque a pandemia, como privou da visita ao hospital, do acompanhamento da doença, sendo coronavírus ou outra doença, a gente acaba não criando uma narrativa para aquela morte. Quem me trouxe essa percepção foi a psicóloga Gabriela Castellato, que é especializada em luto, uma das fundadoras do 4 Estações. E é muito interessante, porque você cria uma narrativa. Meu avô estava com câncer avançado, foi avançando, aí teve uma metástase, aí não reagiu ao tratamento, está no hospital, aí eu visito uma vez, visito outra, falo com o médico, você vai criando a narrativa. Na pandemia, você interna a pessoa ali e não vê mais, né? Então, essa falta de narrativa ela é muito prejudicial, a falta da narrativa, a falta da concretude da morte. Aí surgiram cartilhas tentando dar alternativas virtuais. E eu falo tentando porque nada substitui realmente, eu acho, a presença física, claro, dessa despedida e desse estar com as pessoas que você ama, compartilhando as histórias de quem morreu. Mas virtualmente você pode fazer.
essas cerimônias. Então, tem algumas sugestões de passos. Você abre com um poema, aí você traz objetos. Muito importante você ter alternativas e não deixar passar em branco, porque o luto sozinho, o luto solitário, abafado, ele é dolorido, ele é prejudicial. Faz bem compartilhar, falar. Então, por mais difícil que seja o momento, é importante tentar colocar para fora, falar sobre a pessoa que morreu. E isso me lembrou uma outra coisa, que eu não sei se você já sentiu isso, Fernando, de que as pessoas elas têm um constrangimento de falar sobre quem morreu, ou de falar sobre quem está com uma demência, por exemplo, e fica todo mundo pisando em ovos, assim, será que eu posso falar isso? Será que isso é ofensivo? Como, né? É difícil. E isso é prejudicial e é do outro. Quem está vivenciando aquela situação quer falar, não quer pisar em ovos, quer conversar, botar para fora. E quem está de fora é que fica constrangido. E esse constrangimento faz mal, né? Sabe, Camila, quando a minha avó morreu, e isso já vai para quase 10 anos atrás, a minha família é muito pequena, somos eu, meu pai e minha mãe, e as minhas duas avós. E eu estava enterrando um membro da minha família, então era um momento muito difícil, enterrar mais uma parcela daquela família que ia diminuindo. Eu não tenho irmãos, mas, em consequência daqueles anos anteriores em que eu publicizei toda a nossa vida, nosso desafio, e eu comecei a postar sobre a avó, sobre o Alzheimer, sobre o nosso cotidiano, as pessoas elas se aproximaram dessa situação, elas se identificaram e, bom, resultado, tinham, acredito eu, 100, cento e poucas pessoas naquele enterro, gente que eu nunca tinha visto na minha vida. Aquilo era incrível, eu me senti acolhido em diversos momentos. Agora, quando naquele momento final eu estava de frente, eram os cemitérios verticais, né? Eu estava de frente para a cena onde eles acimentavam o túmulo da minha avó. Foi em Santos? Não, foi em Porto Alegre. Em Porto Alegre tem um cemitério vertical. Desculpa. Eu me senti tão sozinho, Camila, tão sozinho, porque ninguém teve coragem de vir me abraçar, ninguém teve coragem de vir conversar comigo. A minha mãe optou por ficar na capela, ela disse que ela não queria ver esse último momento, meu pai, obviamente, ficou com a minha mãe, e eu fiquei, então, ali sozinho. Quem estava comigo em todos esses momentos em que, por alguma razão, eu me sentia sozinho, era a minha avó. E ali naquele último segundo, dissociando uma coisa da outra, eu me senti pela primeira vez na vida, acredito, sozinho. E as pessoas não tiveram essa coragem de vir. E quando depois eu falei com os meus amigos, eu disse, poxa, ninguém teve a sensibilidade de ali me abraçar. Aí eles disseram, eu não sabia o que dizer, eu não sabia o que fazer. Então existe esse medo tão grande de fazer a coisa errada em um momento que já parece por natureza ser errado, mas que é a única coisa certa que a gente tem na vida, é aquele momento final. Mas a gente tem tanto receio de intensificar essa reação, né? Mas deixa eu te perguntar, Camila, já também só um quero pouco nesse sentido. Posso só complementar? Eu ouvi exatamente essa mesma fala que você fez de um sepultador, que eu admiro muito, o Fininho. Ele falou exatamente isso. É um momento tão delicado que qualquer coisa que você fizer que saia de uma expectativa toma uma dimensão enorme. Então, acho que as pessoas, os seus amigos, a forma deles de te demonstrar carinho era estar presente, era estar ali. Talvez eles tivessem um receio de te abraçar e você reagir, e aí atrapalhar esse momento único que você não vai esquecer jamais. A gente fala tantas vezes, né, em tantas situações de bares, de festas, nossa, me senti tão sozinho. Embora eu estivesse rodeado de pessoas ali naquele ambiente, eu me senti tão só. Eu acho que eu já devo ter utilizado essa frase várias vezes, inclusive antes desse momento final com a minha avó, mas talvez eu nunca tenha me sentido tão sozinho quanto naquele momento. E mesmo rodeado de tanta gente bacana, tanta gente que se interessava pela nossa história, pessoas que amavam a nossa relação, e eu estava ali só. E aí a gente vai para esses locais onde eu visito até hoje o túmulo da minha avó,
Eu converso com ela, eu sento, eu levo cada lugar do mundo que eu vou, eu trago uma coisinha, eu coloco lá. Cada livro que eu lanço, eu coloco um Que livro lá. lindo! Que lindo! Aí eu já tive a experiência, Camila, de Que chegar lá e o livro lindo! não tá. E eu pensar, bom, Ah, paciência, né? Alguém levou, tomara que faça bem. Voltei lá, aham. o livro estava lá de novo. Ou Alguém que seja, foi um trabalha no empréstimo. cemitério leu e devolveu. Que maravilha! Ou alguém que Que enterrou algum história familiar. linda! Mas eu achei de uma sensibilidade tão grande devolver. Que história linda! E, e História linda. esses locais, eles são muito importantes, né? Para que a família possa visitar. E quando a gente faz turismo também, em locais Uhum. onde aconteceu uma guerra, enfim, um momento muito marcante da humanidade, em que muitas pessoas morreram, a gente conhece os memoriais, né? E Aham. eles trazem uma energia muito intensa, mesmo que não tenha nenhuma relação pessoal com aquele evento. Uhum. Nós não temos ainda, eu acredito, alguma coisa nesse sentido sobre a pandemia no Brasil. Talvez tenhamos, tu pode me dizer com maior propriedade. Mas tu estás trabalhando no desenvolvimento de um memorial em São Paulo, né? Uhum. Conta pra Eu gente um acho que pouquinho mais, então. esses locais, eles são fundamentais. Como você tem, o local onde você vai e vela pela sua avó e traz esses objetos. Isso é muito bonito, isso te faz, eu imagino que isso te faça muito bem. Na verdade, esse tipo de essas alternativas estão crescendo ainda mais. Tem os columbares, que são os nichos de cremação, você coloca a urna, e dentro eu já fui em columbares que tem o óculos da pessoa, sabe? Tem o celular da pessoa. Então, são itens muito pessoais que vai colocando ali. Alguns lugares no Brasil já estão fazendo bosques, que você coloca cinzas e planta uma árvore. Então, cada árvore tem um nominho, ao invés de túmulos, são árvores, são bosques. Então, tem alternativas muito interessantes nesse sentido. E eu tô fazendo parte de um coletivo que chama Luto pela Vida. E a Prefeitura de São Paulo me procurou falando, olha, Camila, a gente queria fazer algum memorial, oferecer um espaço que vocês tenham, algum espaço para vocês poderem fazer uma atividade. Aí eles ofereceram um espaço, que é a Praça Roosevelt, ali no centro da cidade de São Paulo, uma praça bem importante ali, enorme, muito importante no centro da cidade. E aí a ideia surgiu, e a ideia é a seguinte, a gente pegou como símbolo o catavento. O catavento, eu acho ele muito bonito, inclusive eu vejo muitos cataventos em cemitérios. Primeiro porque ele passa, né, uma ideia de infância, de pureza, de beleza. O catavento é uma coisa que você compra num parque ou você faz com a família, você mesmo faz o catavento, ele gira com o vento, ele transmuta aquela energia, né? Ele pensa, ele vai para frente, ele pega o ar do passado, leva para o futuro e transmuta aquilo. Então eu acho muito bonito como símbolo. Aí a gente chamou a Vai é a escola de samba de São Paulo, da região ali da Vai no Bexiga, na região do Bexiga, e é uma escola de samba que sofreu muito, uma região que sofreu muito com a pandemia, eles não tiveram um carnaval, e muitos perderam emprego, inclusive, então eles estão com questões financeiras, fome, diversas coisas. E aí a gente chamou a Vai para fazer esses cataventos. Eles estão fazendo com material reciclado, são 36 mil cataventos, porque a gente quer ter um para cada vítima da cidade de São Paulo, então são 36 mil. E eles têm que ter movimento. E que é uma coisa muito importante, eles já estamos acabando agora, provavelmente o memorial vai estrear daqui a uns 10 dias, no meio de setembro, não sei quando a gente vai ao ar, aí talvez já esteja lá. E dentro dessa ideia de que não são números, né? A gente vai colocar fitinhas coloridas, amarrar uma fitinha em cada um dele, parece uma fitinha do Bonfim, mas não é, elas são mais grossas, assim, mas são coloridas. E voluntários da prefeitura, que a prefeitura vai organizar guias, vão estar na praça nos dias determinados para orientar as pessoas, os familiares, a escreverem o nome das vítimas nessas fitinhas. Então, cada familiar vai poder ir, escolher o seu catavento, colocar o nome da sua vítima lá. Esse, na Praça Roosevelt, ele é temporário, ele vai ficar uns 2 meses, mas a gente está procurando um lugar para que fique permanente, para que fique de forma permanente.
E eu estou contando com isso, né? Pelo menos é uma ação que pode trazer algum acolhimento, e a gente está fazendo isso de forma virtual também. Um site em que a pessoa pode deixar ali, mostrar, botar a foto do catavento que é da família dela, com o nome, e escrever a história daquela pessoa, se quiser, colocar uma foto. Então, a gente está fazendo isso. Isso é fundamental, ter ações assim. Me emociono só de imaginar a energia desse local, e eu vejo como muito significativo esse movimento de mostrar que não são só números. Eu sou fã do projeto Inumeráveis, que tu mesmo trouxeste, e é muito difícil a gente entender que mesmo para nós acaba banalizando um pouquinho quando a gente vai acompanhando a mídia, e a gente vê que de hoje para amanhã vão tantos, e que de amanhã para a semana que vem vão outros tantos, mas esses tantos se somam a outros 500 mil, e isso acaba banalizando aí em 2 anos em que a gente está falando nesse contexto. Eu, em outra entrevista com o Vicente Carvalho, do Instagram Razões para Acreditar, que é incrível, eles distribuem esperança, eu acho, em pequenas atitudes, né? E eu falei para eles que um dia eles postaram de uma senhora que ajudou uma outra pessoa que estava dormindo na rua. E eu me considero uma pessoa boa. Acho que todo mundo tem uma percepção de si mesmo. Eu me considero uma pessoa boa. Mas no dia seguinte, eu saí para a rua com outro olhar. E aí eu contei quantas pessoas eu encontrei deitadas na rua no meu caminho. Coisas que antes era parte do meu cotidiano já ao longo desses 29 anos, passar por pessoas que dormem na rua. E isso é uma coisa que, de maneira alguma, deveria banalizar. A gente não pode se acostumar com determinadas coisas, porque quando a gente se acostuma, essas coisas elas passam a entrar para o cenário, para a paisagem, e elas nunca vão mudar. Né? Não existe essa força transformadora. Por isso que eu acho tão importante a gente mostrar que esses números, embora crescentes, eles não são só números. E esses locais de peregrinação, vamos dizer assim, emocional, eles são muito importantes. Eu vou com certeza a São Paulo conhecer, e eu espero que isso seja uma plataforma para ser disseminada em outros estados também, para que a gente possa fazer, a gente talvez... pode replicar em outras cidades, sem dúvida. E me diz, Camila, dentro desse contexto da pandemia, o que tu viu surgir? Você já comentou, né? Muito material sobre morte, sobre luto, muito interesse da população. O que tu viu em literatura surgindo, mais blogs? E associado a isso, já vou te fazer uma segunda pergunta. Durante a pandemia, tu resolveu dividir a autoria, né, a coautoria do teu blog, Morte Sem Tabu, na Folha de São Paulo. Por que isso aconteceu? Quando a pandemia começou, eu tive uma crise com o blog. Eu falei, nossa, nada do que eu falo aqui vai fazer sentido se eu não mencionar a pandemia, porque não adianta eu falar sobre todos esses temas, né? Luto, setor funerário, autonomia na morte, que os cuidados paliativos traz, que é um outro setor. Como é que eu vou falar disso tudo agora sem mencionar a pandemia, mas ao mesmo tempo está todo mundo mencionando a pandemia e falando, então parece que o meu blog se dissolveu e está aí. E isso eu achei maravilhoso, eu achei muito, muito importante isso ter acontecido. Agora, aí eu também percebi um aspecto que o meu blog não cobria. Quando eu fui vendo tudo que ele cobria que estava sendo disseminado, eu percebi um aspecto que ele não cobria, que era a questão racial, social da morte. Né? A morte ela tem CEP, ela tem endereço. As pessoas não têm a mesma autonomia de vida ou de morte em todas as classes sociais. Os negros, a gente viu inclusive o mapeamento, né, das vítimas do coronavírus, como morreram muito mais negros e pessoas que moram em bairros periféricos, e tudo isso foi me sensibilizando muito. E foi uma época também que várias pessoas estavam dividindo redes sociais, né? Eu empresto meu Instagram durante um tempo para fulano de tal, para fulano de tal que está se apropriando aqui. E eu falei, puxa, eu tenho vontade de fazer isso, mas eu tenho vontade de realmente dividir o espaço.
dividir. Eu quero ter uma coautora. E eu quero ter uma coautora que traga esse ponto de vista, que traga essas pautas que eu não estou conseguindo enxergar, por falta de vivência ou por falta de acesso. E aí me indicaram a Jéssica. Jéssica Moreira é uma jornalista negra de Perus, que é uma periferia grande aqui de São Paulo. Ela é uma poetisa, ela é brilhante. E aí, na minha primeira conversa com ela, eu já fiz o convite. Não demorou muito, porque eu já achei ela incrível. A gente se uniu. O avô dela era sepultador. A gente se identificou de uma forma muito profunda. E eu fiz o convite, ela aceitou. Ela fundou, inclusive, um coletivo de jornalistas que se chama Nós Mulheres da Periferia. E eu acho que o blog tomou uma outra dimensão quando ela entrou. Ela fala sobre todas essas questões. Ela fala, por exemplo, como para ela conviver com a morte é completamente diferente do que foi para mim na minha infância, né? Ela vê no dia a dia dela, em volta dela, mães que perdem filhos assassinados pela polícia, por doença, por falta de acesso ao sistema de saúde, por falta de tratamentos. Isso para ela é o cotidiano dela. E não era o meu. Então, eu fiquei muito sensibilizada e acho fundamental ter trazido a Jéssica. E aí eu passei a ver mais uma importância desse espaço, desse blog, né? Falei, agora eu entendi, vamos para esse caminho, ele é fundamental. E desde que a pandemia começou, eu tenho recebido muitas sugestões de pauta para falar sobre livros. Eu, inclusive, estou escrevendo agora um post e eu recebi esses daqui no último mês. Isso aqui, eu acho que nos últimos 7 anos, eu recebi isso aqui. No último mês, todos são sobre essa temática? Todos são sobre essa temática. A Lua e o Girassol são mas não sobre pandemia, sobre luto. De uma forma geral. Não necessariamente... porque a pandemia acelerou esse processo. Esses são sobre mães que perderam seus filhos. Então, um tabu enorme, né? Porque você não quer falar daquilo que você não quer sentir. Então, morte de filho é algo que eu não quero nem ouvir falar, mas é um exercício de empatia fundamental. Então, eu achei esse livro lindo e muito importante. Esse daqui é da pandemia. Ela perdeu o pai dela, a Marcela Lin, ela perdeu o pai, e aí ela fez esse livro para o filho lembrar de quem foi o avô, e perdeu o pai e a avó no mesmo mês, morrendo de coronavírus. Então, a letra é do filho, e aqui conta toda a biografia, e é muito importante você falar sobre isso. Tem do Rodrigo Luz, Luto, uma outra palavra para falar de amor. O Encantador de Pessoas é uma jornalista que fala sobre a última semana do pai, da morte do pai. Então, por aí vai, eu vou escrever sobre eles. E tem outros. É muito importante, está realmente crescendo bastante. Muito livro para criança, e isso é fundamental, porque, quer dizer, eu sempre falei da importância da gente tratar o assunto da morte com as crianças. É fundamental. Você tem um livro para criança também? Tenho. Como é importante a gente falar sobre isso com elas? E pela literatura, com livros. E agora, como com a pandemia as crianças começaram a trazer mais e mais esse assunto, né? Quem morreu? Eles escutam a gente falando, fulano morreu, fulano morreu. O que é isso? O que é morte? Então, agora estão surgindo mais também com a necessidade que a pandemia trouxe. E é importante a gente falar sobre isso, porque tem formas de falar com as crianças, não é assim, né? Assim, tem formas importantes. Como, por exemplo, se você for usar metáforas, como vovô virou estrelinha, ou Papai do Céu veio buscar. Papai do Céu veio buscar, tem que tomar cuidado, porque senão a criança vai ficar morrendo de medo desse Papai do Céu que vem buscar as pessoas e mata as pessoas. Então, tem que tomar cuidado. Não, foi viajar, foi para o sítio, essas coisas que, poxa, ele vai ficar pensando, não, mas a minha tia foi dormir e nunca mais acordou, e agora minha mãe está dormindo, e gera esse pânico na criança, né? A gente tem que tomar muito cuidado. E você pode até usar, se você quiser muito, a estrelinha e tudo, mas não por a morte biológica. Ele morre antes de virar estrelinha. Então, morreu. Aí, depois do que aconteceu, você pode dizer o que você quer. Mas todo esse material sobre morte, todo esse material sobre luto, todo o teu trabalho no blog, eu imagino que, e aí tu pode me corrigir, o impacto emocional de trabalhar com morte na pandemia, porque tu não está blindada emocionalmente só porque tu fala sobre o assunto, né? Tu te emociona, tu
Tu deve ter aqueles momentos em que só a redação de uma matéria, de um post, já te afeta, já te abala. Agora, isso acontecendo nessa escala que a gente está vendo deve ser surreal. Então, qual é o impacto de falar sobre morte em uma pandemia para Camila? Eu sempre... Eu nunca digo que eu sou imparcial. Imparcial não é imparcial a palavra, mas que eu sou insensível ao assunto, ou que, né, que eu sou objetiva, digamos assim. Eu sou uma pessoa absolutamente subjetiva, que tem o meu olhar, os meus posts, eles imprimem a minha opinião, inclusive, e as minhas sensações. Eu lembro uma vez que eu fui descrever minha visita numa enfermaria de cuidados paliativos, e eu me coloquei totalmente ali na cena, porque eu estava presente, aquilo modificou a cena que eu presenciei. E eu acho que a nossa presença modifica o ambiente, por isso que é importante a gente se colocar. E eu me coloquei ali porque eu fiquei muito emocionada na reunião de pauta no jornalístico, né? Mas na reunião que eles fazem ali com todos os profissionais de saúde para discutir o paciente, eles discutem, por exemplo, o que o paciente sonhou naquela noite, achei isso incrível e tal, e o que o sonho trazia. Nessa reunião, na hora de falar as pessoas presentes, a enfermeira me colocou, Camila, jornalista. Aí eu me dei conta, falei, eu estou presente ali, eu estou ali no documento, então eu também estou presente na matéria. Então eu normalmente me coloco e eu sinto, eu choro, eu sofro, fico amiga, eu vou levando mesmo, né? E durante a pandemia foi ainda mais difícil, porque o que a gente está vivendo agora é muito caótico em todos os aspectos, da forma como isso foi na gestão pública da pandemia, né, na forma como ela foi irresponsavelmente gerida, gestada e tudo mais, a questão do questionamento da ciência, de produtos sem comprovação científica sendo divulgados e como isso pode acelerar um processo de morte, o questionamento da vacina, esses movimentos todos. Então, isso tudo é muito chocante, a culpa que muitas pessoas sentem por ter passado o coronavírus para alguém que morreu, isso é muito difícil. Isso deve ser sempre me emociona pesadíssimo. demais. Pesadíssimo. E agora, um dos temas que mais mexem comigo na cobertura do blog de uma forma mais geral é autonomia no final da vida, no sentido de morte assistida, que é o suicídio assistido e a eutanásia. São os dois tipos de morte assistida que existem, que são muito debatidos fora do Brasil, no Brasil não são. Isso mexe muito comigo. Mexe quando eu entrevisto alguém que levou o pai ou a mãe para ter uma morte assistida fora do país. Nossa, eu acho isso tão dolorido. Acho isso muito dolorido, sinceramente. E tu enxergou a tua experiência de falar sobre a morte mudando durante a pandemia? Como? Ou tu considera que ela continua? Tu considera que a tua experiência em falar sobre morte mudou durante a pandemia ou ela continua a mesma? É uma boa pergunta. Eu acho que mudou nesse sentido que eu falei da entrada da Jéssica. Eu sempre falei de morte sem pensar em classe social ou em raça. Eu nunca pensei nesses recortes, em como a morte é diferente para as pessoas, como ela chega diferente, porque a acessibilidade dela é diferente. Quer dizer, claro que a morte é universal e a sensação é única e tudo mais, mas a pandemia me trouxe esse recorte na medida em que a pandemia tem esse recorte. Né? Quando você vê o mapa das vítimas, você vê que existe esse recorte. Então, nesse aspecto mudou, isso me mudou bastante. Que mais que mudou? Porque, na verdade, o único algo democrático na morte é que ela está igualmente distribuída. Né? Agora, os meios para que ela ocorra, de nada são democráticos. Sim, são essas mães da periferia, por exemplo, que enterram seus filhos, que morrem de bala perdida, que morrem numa ação da polícia ali dentro, uma ação da polícia feita de qualquer forma. Então, esse tipo de morte, ele é muito importante, ele é muito importante. E não para de acontecer, né? Como o racismo mata, racismo estrutural mata. Então, eu acho que esse viés da morte, eu ainda não tinha abordado, isso foi algo que eu aprendi com a pandemia. E
Deixa eu ver o que mais que eu aprendi com a pandemia que eu acho importante mencionar. E uma coisa que a pandemia trouxe é a expansão dessa rede de pessoas que estão se colocando como pessoas que querem discutir e debater luto, setor funerário, principalmente isso, né? E qualidade de morte, né? Qualidade de morte, porque quando você, agora que a gente está privado dos rituais fúnebres, privado de não poder mais visitar o parente no hospital, acompanha, principalmente no começo da pandemia, né? No ano passado, de acompanhar aquele doente lá, a gente percebe a falta que isso traz. E a falta que isso traz levou as pessoas a quererem se mobilizar e falar, puxa vida, faz muita falta, então vamos falar na qualidade de funerais, qualidade de rituais, porque falta uma qualidade. Você não pode ter um ritual padronizado, igual para todo mundo, porque a pessoa que morreu não é a mesma, não é a mesma família, não é a mesma pessoa. E esses rituais são fundamentais para nos ajudar a elaborar o luto, fundamentais. Então, agora que a gente está privado disso, vamos acordar, né, e nos colocar à disposição para melhorar, para falar sobre isso publicamente, para melhorar a qualidade das despedidas e da morte também. Tem um sociólogo que chama Norbert Elias, que escreveu A Solidão dos Moribundos, que fala sobre essa questão de você deixar os velhinhos lá no